Lição número 1. Como livrar-se das dívidas. Hoje você aprendeu que, se já houve um tempo em que se deveria fazer sacrifícios, esse tempo é agora. Temos que aprender a viver dentro dos nossos recursos. Muitos não aprenderam a economizar. Muitíssimos, não se educaram de modo a poderem conservar seus gastos dentro do limite de suas entradas. Os que sustentam a causa de Deus não são os que são fracos, frouxos e lentos na administração de seus negócios. Existem famílias pobres lutando com dívidas e, assim mesmo, não ensinaram seus filhos a negarem a si mesmos a fim de ajudarem os pais. A abnegação e a cruz acompanham-nos por todo o caminho da vida. O amor de Jesus na alma revelar-se-á tanto em palavras como em ações. O único meio de salvar o homem é separá-lo de sua vida de egoísmo. Devemos reduzir nossas despesas e esforçar-nos por vencer nossas deficiências de caráter. Quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o mar, as montanhas, os vales, Davi pergunta: que é o homem para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites? Ao andar por aqui, o Senhor Jesus disse que nós devemos chamá-lo Pai. E para mim, uma das coisas mais lindas de toda a Bíblia é o que está em João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso eu digo: olá, príncipe. Como vai, princesa? Eu estou muito feliz por estarmos juntos em mais uma semana de administração da vida. Agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória.
Olá, amados. Eu estou muito feliz por estarmos juntos novamente e hoje para falarmos do Ricardo. O Ricardo, no penúltimo programa de administração da vida, emocionou a muitos, dizendo que estava falido, afundado, acabado em sua empresa e em sua vida financeira. Mas muitos não o conheceram. Por isso nós estamos trazendo de volta a sua história e saber o que aconteceu depois daquela semana. E eu vinha vindo de um problema de dívida muito grande, dificuldade financeira. E então, na terça-feira à noite, orei a Deus, falando se Deus queria ser sócio comigo também, né? Que a gente via o pessoal falando sobre a sociedade, nos testemunhos que davam, né? Estava falido, não tinha dinheiro nem para fazer compra. E quando eu orei a Deus na igreja e falei com ele se ele queria ser sócio de uma firma que nem na verdade não era firma, era um serralheiro de fundo de quintal. E eu orei a Deus se Deus queria ser sócio comigo de uma firma quebrada, de uma firma falida. Naquela semana de administração da vida, o Ricardo foi tocado pelo Espírito Santo e ficou emocionado de ouvir tantos milagres e tantas coisas lindas que Deus fizera na vida daqueles irmãos. E ele então perguntou: Pai, será que o meu caso tem solução? Mas sabe, naquela ocasião o Ricardo não podia olhar nos olhos de Deus, porque ele não tinha coragem, pois ele não estava sendo fiel na devolução do dízimo e no seu ofertar. Mas confiado no amor e na misericórdia de Deus, ele convidou a Deus para ser seu sócio. E Deus aceitou. E começou lá uma linda e feliz sociedade, que você vai conhecer alguns detalhes dela agora. Aqui, esse barracão foi aonde tudo começou, onde eu pagava aluguel e deixando de ser fiel a Deus, as coisas pioraram mais ainda. Aqui eu tenho algumas recordações de alguns momentos difíceis que passei, mas graças a Deus na semana de administração da vida, onde eu fiz um pacto com Deus e as coisas começaram a acontecer. Eu me lembro então de algumas dificuldades que passei num local, neste estabelecimento, onde chegou um ponto que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel mais e já devia bastante no banco. Então, esse lugar aqui me traz algumas recordações difíceis onde passei, mas na semana de administração da vida foi aonde Deus aceitou ser sócio comigo. E já na manhã seguinte, quando eu abri aqui o estabelecimento para trabalhar, as coisas já mudaram. O telefone já começou a trabalhar, já começou a entrar serviço e aí as coisas começaram a acontecer. Saindo daquele local, eu vim para este estabelecimento, onde naquela semana de administração da vida, Deus me abençoou de várias maneiras. E uma delas foi que eu vim para este estabelecimento de um conhecido sem pagar aluguel. E até quando eu venho aqui eu me emociono muito, porque Deus tem uma maneira de conduzir as coisas que infelizmente a gente não compreende e simplesmente aceita. E naquela semana eu já mudei para cá na mesma semana e as coisas começaram a acontecer e logo com um mês e pouco, 1 mês e 15 dias, eu já tinha, graças a Deus, a essa sociedade com Deus, nós já tínhamos conseguido comprar uns terrenos para a construção da nossa própria oficina. Você se lembra
Ele orou na terça-feira à noite e na quarta-feira pela manhã o telefone já tocou, alguém chamando e ele arrumou um grande serviço. Depois ele foi ao banco, parcelou as dívidas, voltou para o antigo barracão onde ele não pagava aluguel e o mais impressionante, 2 meses depois, apareceu um cliente que disse: olha, eu tenho um terreno para vender, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não, mas você pode me pagar em serviço. Não, mas eu não tenho dinheiro para comprar o material. Não, eu dou dinheiro para você comprar o material e você me paga isso com mão de obra. Era, na verdade, um terreno. Mas quando ele foi passar a escritura, ele teve uma grande e bela surpresa. E eu estava comprando um terreno, ele tinha um segundo terreno junto, na mesma rua. E aconteceu que ele, no momento exato de passar a escritura, ele falou assim: pode colocar outro no teu nome. Eu falei assim: mas como eu vou colocar outro no meu nome, se eu nem sei como que eu vou pagar essa? Ele falou: pode pôr, depois a gente vê como é que a gente faz, põe as duas no teu nome já, que fica mais fácil para você, e depois a gente vê como é que vai fazer com isso. Então, eu falei assim: mas eu não sei como aconteceu, plano de Deus, alguma coisa assim, e eu acabei comprando esses 2 terrenos. A Bíblia nos diz que o sábio ouve o conselho, porque o conselho do Senhor dura para sempre. A construção da nossa oficina era um grande desafio para o Ricardo. Na semana de administração da vida, ele aprendeu algo muito importante e ele imediatamente colocou estas lições em prática. E veja qual foi o resultado. Eu consegui construir sem ter nenhuma dívida. Eu trabalhava, juntava o dinheiro, ia lá, comprava todo o material, empregava o material na construção. Acabava aquele dinheiro, eu parava a construção, juntava mais dinheiro, pagava, fazia todo o planejamento, agora eu tenho que fazer tal coisa até tal ponto. E assim foi. Porque na semana de administração da vida, eu aprendi uma coisa, que a gente tem a mania de gastar mais do que ganha. A gente tem esse defeito de gastar mais do que a gente ganha. Então eu aprendi a fazer uma coisa de forma controlada. Controlada de que forma? Por exemplo, eu não posso comprar uma coisa de 1.000 se eu ganho 200. Queridos irmãos, a dívida é uma das angústias dos nossos dias. Li nos jornais que os aposentados do Brasil estão devendo 46 bilhões de reais. Estão afundados, falidos, quebrados. A senhora White diz que a dívida é uma das redes que Satanás usa para prender os filhos de Deus, para roubar-lhe a alegria, a paz, a felicidade, a dignidade, o respeito próprio e levá-los à infidelidade para com Deus. Mas Deus sempre honra os que ouvem os seus conselhos. E o Ricardo seguiu os conselhos de Deus e terminou a sua construção sem dívidas. Além do prédio próprio, sem dúvida, a maior riqueza do Ricardo são seus clientes, que devido ao seu excelente trabalho, estão aumentando e se espalhando por outras cidades da região. Não conheço, nunca ouvi falar de um Deus tão maravilhoso, compassivo e misericordioso como o nosso Deus, que levanta o caído, fortalece o fraco e ajuda aquele que não tem esperança. O importante é entender que Deus conduz as coisas de uma forma que Ele sabe como é o final, e eu não sei. Então, é mais fácil eu deixar na mão de Deus, que Deus conduza e faça as coisas, do que eu tentar fazer pelas minhas próprias mãos. Eu consegui muito mais coisas em 3 anos do que em toda a minha vida, em 10, 15, 20 anos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será
levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Hoje, para a gente ter uma ideia de como existe hoje, eu já terminei a construção desse barracão, já comprei mais um lote ao lado, onde eu estou construindo uma área de lazer para minha família e consegui comprar um carro mais novo para me conduzir. A minha qualidade de vida dentro do meu lar mudou com a minha família, com minhas filhas. No ano passado, Deus nos abençoou com mais uma filha maravilhosa. É maravilhoso servir esse Deus, onde Deus tem conduzido o meu lar, a minha família, a minha vida. A conclusão que eu chego disso tudo é porque que essa mensagem não chegou há mais tempo em mim, mais cedo, né? Teria evitado muitas coisas erradas que eu cheguei a fazer na vida, né? Por mais que eu nunca tenha devolvido os dízimos e as ofertas que pertencem a Ele, de um instante para o outro, Deus perdoou tudo quanto eu já tinha feito de errado e está cada dia transformando mais e mais a minha vida. Para o Ricardo, sabe qual foi o maior bem que ele recebeu nessa sociedade com Deus? Essas coisas materiais que aconteceram na minha vida, eu não dou tanto valor quanto a transformação que Deus tem feito na minha vida, no meu lar, com as minhas filhas, com a minha esposa. E sim, isso é uma consequência. Essas bênçãos que Deus tem feito materialmente na minha vida é uma consequência de uma sociedade, de um relacionamento que eu tenho mantido com Deus. Graças a Deus, a essa sociedade com Deus, nós já tínhamos conseguido comprar uns terrenos para a construção da nossa própria oficina. O exemplo do Ricardo tem sido uma inspiração para muitas outras pessoas. Na última semana de administração da vida, você ouviu a história da Valquíria, que aceitou a sugestão de Ricardo em fazer uma sociedade com Deus. E você lembra como Deus a abençoou. Agora, há um detalhe que eu queria destacar. Quando o Ricardo fala, ele diz: compramos um lote para construir a nossa oficina. Essa intimidade é tão grande que uma sociedade assim nunca vai dar errado. E eu pergunto a você, como você tem se relacionado com esse seu sócio, com esse seu Deus e Pai? Como você se sentiria se você fosse sócio de alguém que diria: a minha empresa, que dissesse os meus carros, os meus funcionários, o meu dinheiro? Como é que você tem falado das coisas que Deus tem concedido a você? Mas, ao terminar esse programa, eu o fiz com um objetivo. Quem sabe você, como o Ricardo, lá no início, também está afundado, quebrado, falido financeiramente. Você tem sido infiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. E eu queria que, assim como o Ricardo fez, você confiasse nesse Deus. Descansasse em sua misericórdia, em seu amor, pedisse perdão a Ele e o chamasse para dirigir a sua vida, para ser o seu sócio, o seu amigo, o seu conselheiro, o seu salvador. E eu sei que uma linda e nova história vai se iniciar com esta sua decisão. Muito interessante saber que pessoas, através desse depoimento, como a nossa irmã que viu esse testemunho e também fez um pacto com Deus. E eu achei assim muito bonito, eu senti naquele momento o Espírito Santo me tocando e falando para mim assim: poxa, convida Jesus para ser seu sócio também. Já que ele convidou, por que você também não pode convidar? Quando a gente faz a nossa parte, tenho certeza que Deus fará a sua parte. Eles falaram assim:
você está admitida, você pode trazer os documentos, que amanhã você vai começar a trabalhar. Eu fiquei tão feliz. Eu não sabia se eu sorria ou se eu chorava. Então, a partir daquele momento, eu senti que foi Deus me provando. Ele queria que eu tomasse a decisão. Ele não me deu a pista. Ele não me deu. Ele esperou que eu tomasse a decisão. Você tomou a decisão ao meu lado? Agora você vai ter a recompensa. E eu convido você hoje a chame a Deus para ser o seu sócio. Eu tenho certeza que Deus está de braços abertos a acolher a cada um dos seus filhos. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Para manifestar o teu poder. Para manifestar o teu poder. Olá, querido. O texto para a mensagem de hoje está na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Diz assim: Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Embora o texto fala especificamente do corpo, e é claro ao dizer que o corpo que temos, embora ao nosso serviço, não é nosso, pertence a Deus, é templo do Santo Espírito de Deus. A verdade é que o texto abrange todas as áreas da vida, não apenas o corpo. Os talentos que Deus nos deu, o dinheiro que Deus nos dá, a influência que recebemos de Deus, o poder que muitas vezes temos porque temos poder. Você como pai, você como filho, você como marido, como mulher, como empregado, como patrão, você tem poder. Todos temos um rádio de poder. Como usamos o poder? Como usamos a influência? Como usamos os talentos? Como usamos o dinheiro? Como usamos o corpo? Esse é o pensamento central do texto. Agora, o conselho de Paulo é: filho, se você quiser ser feliz, lembre-se uma coisa. Você não é dono daquilo que você tem. Você recebeu tudo apenas como um empréstimo por parte de Deus. Ele quer que você seja feliz, e a sua felicidade vai depender da sabedoria com que você usar os recursos que Deus colocou na sua vida e nas suas mãos. É verdade que Deus reservou para si o direito de ser o dono.
E cada vez que você devolve o dízimo para Deus, está dizendo: Deus, eu não sou dono daquilo que tenho, você é o dono. E porque eu te reconheço como meu dono, eu te devolvo o que é teu. Muito bem, mas o teu trabalho não terminou aí. E o 90% que ainda fica nas tuas mãos, isso você pode usar para você. Deus disse que você pode usar para você. E outra coisa, quando você reconhece que Deus é o dono e devolve para Deus o que é dele, Deus prometeu que vai multiplicar esse 90% que resta nas tuas mãos. Mas em que medida? De que maneira? Como é que vai multiplicar? Aqui é que vem a coisa. Você precisa de sabedoria para usar esses 90% que fica nas suas mãos. Tem muita gente que diz: pastor, eu sou fiel a Deus, eu devolvo a Deus o que é de Deus, mas o 90% que fica nas minhas mãos não me alcança para nada. E quando às vezes me assento com essas pessoas para ver como que administram o dinheiro, me dou conta que eu percebo que eles despilfarram o dinheiro. Eles torram dinheiro. Então, o conselho bíblico é: prepare um orçamento, veja por onde sai o dinheiro. Eu não sei se alguma vez você recebeu a conta do telefone. A primeira coisa que você olha é aquele numerinho preto, grandinho, que vem embaixo, o total. Aí vem a pancada. R$392. Aí você se agarra a cabeça. Meu Deus, como? De onde saiu R$392? Aí você começa a revisar a conta. Tal chamada, 15 centavos. Outra chamada, 7 centavos. Outra chamada, 17 centavos. Outra chamada, 60 centavos. Outra chamada, 3 centavos. Total, R$492. E onde foram os R$492? 3 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 35 centavos, 60 centavos, 1,20. A vida é assim. E por isso você precisa, cada vez que você recebe seu salário, devolve a Deus o que é de Deus, com aquilo que resta, você precisa sentar para administrar sabiamente esses 90% que Deus diz que você pode usar. Quanto vai gastar em luz, quanto vai gastar em telefone, em transporte, quanto vai gastar em comida, em roupa. Outro dia eu estava em Brasília almoçando com meus filhos, aí estavam amigos deles, e uma garotinha de uns 18 anos disse para as outras: olha, vamos ao shopping que tem uma oferta, estão fazendo uma liquidação, 70% de desconto. Aí eu perguntei para ela: e quanto dinheiro você tem? Ah, não tenho. Então, de que adianta que te deem 95% de desconto, se você não tem os 5% para pagar? Ah, mas o cartão de crédito. Ah, muito bem. Entrou no cartão de crédito, começou a gastar o que você não tem. E aí? E depois chega o momento de pagar o cartão de crédito, não tem. E aí? 14% de juros por não pagar, ou por parcelar, ou etc, etc. E aí, quando você percebe, o dinheiro não te alcança para nada. Aí você pergunta: mas meu Deus, eu devolvi a Deus o que era de Deus, eu fui fiel com Deus, mas Ele não me abençoou. Querido, a maior bênção que Deus vai te dar é aprender a organizar tua vida, a organizar tuas finanças. Como você administra o que te resta, como você administra seu corpo. Aqui no texto que acabo de ler, Paulo está falando especificamente do corpo. Ele está dizendo que muitas vezes você não vive de acordo aos princípios de Deus. Você faz o que você quer, você come o que quer, dorme na hora que quer, você maltrata seu corpo. E aí? De onde fica a bênção de Deus? A bênção de Deus não serve para nada se você não administra bem o corpo. O dinheiro de Deus não alcança para nada se você não administra com sabedoria. Então, minha oração para você é: peça a Deus sabedoria para administrar aquele 90% que resta nas suas mãos. Deus te abençoe. Se meu povo, que por mim se chama, confesse humilhar,
e orar. Se meu povo dos seus maus caminhos se desviar e meu rosto procurar, eu ouvirei as preces, eu ouvirei as preces, concederei o meu perdão. Ouvi a tua oração, seu meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se meu povo, que por mim se chama, confesse humilhar e eu sararei. Que por mim se chama,